Boa noite, pessoal. Bem-vindos mais uma vez para a live do Saber Investimentos. Live essa focada na educação financeira, a renda passiva. A gente diminuiu um pouco a nossa correria do dia a dia. Então hoje a gente vai fazer um formato diferente. O pessoal, muita gente mandando, pedindo que às vezes a gente fala de números, fala de porcentagem, e aí na prática as pessoas ficam confusas, né? Ah, mas na teoria, como na prática, quanto que eu teria que juntar, quanto que eu teria que economizar, quanto que para mim ter uma renda de R$500 por mês, quanto que eu tenho que ter, para mim ter de R$1.000, quanto que eu tenho que ter. E isso aí a gente só falando fica muito difícil. Então a gente resolveu experimentar esse formato diferente hoje, para ver se o pessoal aprovar, a gente continua fazendo dessa maneira aí. Então, primeira coisa, antes de começar a investir, primeiro a gente tem que poupar, que é totalmente diferente de investir. Poupar, você coloca o dinheiro para descansar, e a gente não quer que o dinheiro descanse, a gente quer que o dinheiro trabalhe. Então, poupar, o dinheiro descansa. Investir ao contrário. Investir, a gente tem que colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Então, investir, o dinheiro trabalha. Trabalha e trabalha duro. É o melhor funcionário que tem. Você sabendo lidar com o dinheiro, colocando ele para trabalhar, não tem feriado, você não tem que pagar insalubridade, não tem hora extra, ele trabalha 24 horas por dia, 365 dias no ano. Então é totalmente diferente poupar de investir. Às vezes a pessoa, poxa, eu estou juntando dinheiro, eu tô com dinheiro na poupança. Tá, você está juntando, seu dinheiro está lá descansando, é o mesmo que você estiver deixando ele debaixo do colchão. A diferença é que lá ele está rendendo muito pouquinho, mas ainda está rendendo alguma coisa que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Taxa Selic hoje é 2%, mais imposto, mais isso, mais aquilo. Comparando com a inflação, você ainda está perdendo dinheiro, deixando ele parado na poupança. então a gente tem que, primeira coisa, poupar, depois que poupar, passar a investir, a vir para cá, colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. E aí eu fiz uma conta rapidinho, uma conta simples, comecei com um valor bem baixo, para poder todos verem que a Bolsa de Valores é a forma mais democrática de gerar riqueza. Independente se você é rico, se é pobre, se nasceu em berço de ouro ou não, só precisa ter um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de boa vontade para aprender, que não é complicado, e um valor quase que irrisório. Então eu gosto de usar esse valor aqui porque é um valor assim, R$9 por dia. Esse R$9 por dia é um valor médio de uma carteira de cigarro. Então assim, os fumantes sabem que é isso aí mesmo. O preço médio de uma carteira de cigarro é R$9. E aí às vezes a pessoa não fuma uma carteira só, né? Quantas pessoas que a gente conhece que fumam mais de uma carteira de cigarro? Às vezes a pessoa não fuma, mas ela gasta mais de R$9 por dia com outras coisas. Às vezes gasta até muito mais do que isso. Mas a gente vai começar com um cálculo bem simples para vocês verem o poder dos juros compostos, aonde pode levar cada um de nós. Então não tem desculpa para ninguém, para a pessoa trabalhar até morrer, até os 70, 75 anos de idade, não. Agora tem que começar o quanto antes, usar o tempo a favor e deixar os juros compostos fazendo a parte dele. R$9 por dia, a gente economizando uma carteira de cigarro para os fumantes, ou em uma cerveja, ou em não sei, um lanche, alguma coisa, que eu acho que um lanche é bem mais caro que isso, de tão irrisório que é o valor. Na semana são R$63. R$63 por semana. No mês são R$252. Presta atenção, até agora a gente está falando só de poupar. Isso aqui a gente não está colocando para investir nada. Até porque se colocar R$9 para investir em qualquer coisa, não vai mudar a sua vida em nada. Você vai ter que continuar procurando outra fonte de renda. Então, primeiramente, antes de investir, a gente tem que ter um dinheiro, tem que ter um caixa.
Não adianta, é ilusão falar com a pessoa que se ela colocar 10 reais por mês na bolsa de valores, 15 reais ela vai enriquecer ou vai ter independência financeira dela. Quem fala isso está iludindo as pessoas, não é assim não. Algum valor você tem que ter, um valor mínimo. Primeiro nós vamos juntar, vamos poupar, colocar o dinheiro para descansar, para depois vir para cá para investir. Eu escolhi esse valor aqui também por outro motivo, que na próxima página vocês vão saber por causa de quê. Na semana, no mês, dá R$252. E aí vocês vão ver o que dá para a gente fazer com esses R$252. Para vocês verem se bolsa é para todo mundo ou não, ou se é só para algumas pessoas. Às vezes, né, aquela crença limitante das pessoas, a bolsa de valores é só para rico, só rico que investe. Não, como eu sempre digo, ao contrário. A gente tem que investir se estiver pensando em ser rico algum dia, ou ter independência financeira, ou diminuir o nosso ritmo de plantão, ou qualquer emprego que cada um que esteja seguindo a gente traga para a sua realidade e ver isso aí. Então a gente tem que estar ciente disso aí. No mês, R$252, no ano, R$3.024, que vai ser a partir desse valor aqui, que nós não vamos alterar ele mais, vamos fazer as nossas contas para frente, todo em cima deles. Presta atenção que eu não estou falando de nada absurdo. De acordo com a realidade de cada um, tem pessoas que conseguem poupar muito mais do que isso, tem pessoas que conseguem menos. Agora o objetivo é do zero, é a pessoa está sem nada, não tem dinheiro nenhum para começar, pelo contrário, ainda estou devendo. Então você vai quitar suas dívidas, vai poupar R$9 por dia, 63 por semana, R$252 por mês. Olha só, estamos falando de R$252 por mês. Não menosprezando ninguém, a gente sabe que tem pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, mas eu acredito que não são as pessoas que estão nesse momento nos seguindo, né? Se for, tem que rever os seus conceitos, porque para estar assistindo tem que ter uma internet, tem que estar com o celular, então assim, tem que abrir mão de alguma coisa para poder ver isso aí. Então R$252 por mês, até a gente conseguir chegar num valor básico, bem básico mesmo, que qualquer assalariado consegue juntar esse valor aqui, R$3.024, e eu consegui mostrar através de números que isso é possível, ok? E aí a gente vai, poxa, mas eu não sei aonde que eu vou investir, onde eu deixo o meu dinheiro? Poxa, Selic baixa, eu só sei mexer com a poupança, eu não sei nada, eu tenho medo de bolsa de valores. As pessoas falam negócio de corretora, eu não conheço corretora. Primeiro passo, abrir uma conta na corretora, né? Que mais para frente vamos estar fazendo passo a passo. Estamos montando um curso também que vai estar. Eu vou estar fazendo isso nesse curso, eu vou estar fazendo isso ao vivo, vou estar comprando uma ação ao vivo. Vocês vão ter acesso a ver eu comprando passo a passo como eu compro uma ação, como eu vendo, como eu compro um fundo imobiliário. Então assim, a gente não está aqui para perder tempo no sentido de ganhar pouca coisa, não. A gente tem que correr contra o tempo. Todos nós aqui já somos adultos, então perdemos muito tempo. Não temos 17, 18 anos para poder o tempo correr a nosso favor, não. Então nós vamos mexer com ações e fundos imobiliários. Nosso investimento vai ser basicamente em cima disso. Tem a renda fixa também, mas a renda fixa é onde você vai deixar sua reserva de emergência. Nós vamos falar dela, já falamos em outras lives, nós vamos falar dela mais para frente. Que é aquele dinheiro que você tem que deixar para, poxa, deu um esbarrão no meu carro, eu preciso fazer uma lanternagem nele. Você vai lá e pega aquele dinheiro. Você não pode tirar o dinheiro dos seus investimentos. Então você tem que ter uma reserva de emergência. Não existe, eu não conheço ninguém que passe 3 meses sem precisar de uma emergência, sem ter uma emergência na vida dela. E quando eu falo de emergência, eu não estou falando de catástrofe, não. Estou falando de uma coisa simples, de um cano que estoura dentro de casa, ou de um remédio que alguém adoece e precisa comprar. Então você tem que fazer primeiro a sua reserva de emergência, um dinheiro que fica na renda fixa, um dinheiro de você tem acesso a ele a hora que você quiser, e não mexa nos seus investimentos. Senão você está jogando contra você mesmo. Vamos falar sobre ações e fundos imobiliários. Através de um exemplo. Deixando bem claro aqui, gente. Eu coloquei uma lista de ações aqui. Isso aqui não é recomendação. Eu não estou recomendando para ninguém comprar essas ações. Simplesmente eu selecionei, dentro da Bolsa de Valores tem centenas de ações. Eu selecionei algumas delas, bem pouquinhas, e mais um fundo imobiliário aqui,
Só para vocês terem noção, que às vezes a gente conversa com as pessoas e eles veem a poupança rendendo 1,25 ao ano, e aí a gente fala que tem como você ganhar 1% ao mês, ou mais, ou pouco menos, ou seja, 10, 12% ao ano. As pessoas falam, investimento não tem, é muito arriscado, investimento assim não dá. Não, não tem risco nenhum. O risco é você colocar o dinheiro nesse investimento. Esse investimento é em renda variável, ou seja, ele varia, ele não sobe em linha reta. Ele sobe, ele vem para cá, ele vem para cá, ele vem para cá, depois ele vem para cá. Ou seja, se você nesse momento que ele está aqui precisar do dinheiro e retirar ele, você vai estar perdendo dinheiro, você vai ter perdido dinheiro. Então é para longo prazo, você tem que esperar. A bolsa ela é desse jeito, ela sobe, ela desce. Por isso que não devemos colocar o dinheiro da nossa reserva de emergência, dinheiro comprometido com escola, aluguel, não devemos colocar na bolsa de valores, porque no caso de uma emergência, a hora que você for retirar ela, pode ser que ela esteja aqui em cima, como pode ser que esteja aqui embaixo. Então por isso que não é recomendável. Mas olha só, eu selecionei umas ações aqui só para critério, só para exemplificar mesmo. Não é para ninguém seguir isso aqui não, até porque a gente não avalia uma empresa olhando só o dividend yield nela. Então, o dividend yield é a porcentagem que uma empresa, toda empresa listada na bolsa, né, ela tendo lucro, ela tem que distribuir no mínimo 25% para os seus acionistas, proporcional ao número de cotas que cada um tem. Então, só dando um exemplo, esse é um fundo imobiliário, HCTR11. Ele pagou ao longo de 5 anos, esqueci de falar, todas essas ações e esse fundo imobiliário aqui, eu fiz a média de 5 anos. Nos 5 anos para trás, religiosamente, todos eles pagaram ao ano, só de provento, só de dividendos, 13% ao ano, 10% ao ano, 10, 9, 8, 9, 8,5%. Então, assim, são quase que garantido. 2 e 2 são 4. Garantia, se a ação cair ou ela ficar parada no mesmo lugar, você tem garantido isso aqui de dividendo. Então, nos últimos 5 anos, eu quis fazer essa média bem longa para dar uma margem assim, mas às vezes ano passado pagou isso, mas esse ano não vai pagar, o ano que vem não vai. Então, assim, são empresas sólidas, todas essas. Esse é um fundo imobiliário, essa aqui é uma empresa de saneamento básico, essa de transmissão de energia, essa aqui é a maior produtora de ferro cromo no mundo, é localizada na Bahia. Banco Santander é o maior banco privado que atua no nosso país. BB Seguridade, você já deve ter visto propaganda na televisão, o cartão são a empresa de seguros do Banco do Brasil, que vende seguros. E Itaúsa, que é uma holding do Itaú. Ela tem 95% dela são de ações do Itaú. Os outros 5% são Alpargatas, que são as sandálias havaianas, Duratex, Itautec, outras empresas. Então, primeiro passo quando você vai investir em ações, depois que você abre a conta na corretora, depois que você está lá com o dinheiro para investir e vai selecionar as ações, você tem que diversificar. Então eu acho essa quantidade de ações aqui, de 7 a 10 ações, uma quantidade boa que dá para você diversificar. Então aqui a gente tem um fundo imobiliário, a gente tem uma empresa de saneamento básico, uma de transmissão de energia, uma mineradora, um banco, uma empresa de seguros e uma holding. Então é um exemplo de carteira assim, bem diversificada e bem segura. São empresas sólidas, são empresas assim que não tem risco. Risco todos nós temos até de acontecer alguma coisa com a gente. Mas alguém visualiza um Itaú quebrando? A gente ficar sem energia elétrica? Ficar sem água potável dentro das casas? Saneamento básico? Então assim, tá bem diversificado isso aqui. Somando isso aqui deu uma média de 9,8% ao ano. Ou seja, 10%. Eu selecionei isso aqui propositalmente com esses dividend yield aqui para poder ficar perto de 10%. Porque nós temos empresas na bolsa que pagam mais do que isso. Nós temos a Comgás, que é uma distribuidora de gás encanado, há 5 anos consecutivos, a média de dividend yield dela é de 17%. Então nós temos fundos imobiliários que pagam 15%.
15, mas como eu disse, não é só assim que a gente avalia uma empresa. Então você pega no caso do fundo imobiliário, você tem que avaliar a vacância, localização, o preço dele, se não está um preço caro, se está dentro do valor patrimonial, se ele é bem diversificado nos imóveis deles, quantos imóveis ele possui. Um exemplo, você pega um fundo imobiliário que ele tem 5 imóveis que sejam gigantes, que sejam grandes. Poxa, 2 imóveis desse dá algum problema, ou vacância, ou algum outro tipo de problema, sua carteira já fica em risco. Agora você pega um fundo imobiliário que tem 100 imóveis, 200 imóveis, então 1, 2, 3, 10 imóveis não vai fazer diferença, não vai influenciar em nada. Então você tem que estar olhando isso tudo, não só o dividend yield. Então isso aqui é proposital, não é recomendação, não é para, poxa, eu vou printar aquilo ali e vou montar aquela carteira ali. Porque pode ser que no dia que você monte ela, o fundamento de uma ou de outra já mudou. Já não tá tão atrativo quanto estava antes. Então essa média aqui está dando 9,8%. Vamos continuar. R$3.024 foi o valor que ao longo de um ano, você depois guardando R$9 por dia, R$63 por semana, 200 e alguma coisa por mês e no ano deu 200 e pouco por mês no ano, deu R$324. Então agora a gente já conseguiu juntar um valor interessante. Não é um valor que vai mudar a vida de ninguém, não dá para comprar um carro, não dá para comprar uma moto, mas o primeiro passo já pode ser dado. Já pode ser dado. A gente estava juntando quanto por mês? R$252. A gente juntou R$3.024 por ano. Então não vamos aumentar mais. Ah, mas eu tenho condições de colocar um valor maior. Vamos chegar lá. Vamos manter os R$252 mensais a 10% ao ano. Ao ano, que a gente viu ali que é uma coisa factível. Eu consigo montar uma carteira bem segura, metade ações e metade fundo imobiliário, que rende até mais do que isso. Mas vamos colocar uma coisa assim com bastante segurança, uma coisa bem plausível, bem tranquila. Você com os R$3.024, depositando por mês R$252, a 10% ao ano, por 10 anos, quanto que você vai ter juntado? R$58.207,82. Quanto que isso aqui te dá de renda? R$483. Esses R$252 aqui, esqueci de falar. Aquele fundo imobiliário que eu mostrei ali, a cotação dele hoje fechou exatamente a R$126 cada fundo. Ou seja, com esses R$252 você já consegue comprar por mês 2 fundos imobiliários de R$126. Por isso que eu tinha colocado esse valor. Esqueci de falar na folha anterior. Então vamos lá, 10 anos você consegue juntar R$58.207. Esse dinheiro te rendendo os 10% ao ano, ele vai te dar por mês R$483. Você está vendo só? Então você já começou a ter uma renda passiva, você já está recebendo meio salário mínimo sem fazer um esforço hercúleo, sem fazer nada absurdo, fazendo coisas simples. Em 10 anos, não estamos falando nada absurdo também não. Isso aí, gente, muda. Às vezes eu estou fazendo um cálculo de R$252, mas a gente vai chegar lá. Você pode colocar o valor que você quiser aqui. E às vezes a pessoa começou do zero e juntou R$3.024, só que muitos dos nossos seguidores, graças a Deus, têm mais do que isso aqui. Às vezes já tem até algum valor guardado. Às vezes tem 10 mil, às vezes tem 5, às vezes tem 20, às vezes tem 50. Você já pensou? R$50.000 aqui ao invés de 3 mil? Você já pensou você colocar, ao invés de 252, você colocar 500, 600? Mais para trás tem uns cálculos assim que a gente vai chegar lá, ok? Em 15 anos, mesma coisa, R$3.024. Você colocando R$252 por mês, 10% ao ano, em 15 anos você conseguiu juntar R$113.000. Então, assim, para quem não tinha perspectiva de nada, né, que não conhece nada sobre finanças, nada sobre bolsa de valores, esperando aí aposentar para receber do governo, nem sabe se vai aposentar com essas mudanças que estão acontecendo constantemente na nossa legislação, né, da Previdência.
se ela vai se sustentar até lá, você já recebe um salário mínimo. Você já tem R$ 941 mensal. Só com esse valor que você juntou aqui de R$ 113 mil, deixando bem claro, rendendo 10% ao ano. Gente, eu não falei, as ações elas se valorizam também. Nada impede de uma ação se descolar muito da outra e ela se valorizar 100%, 200%, você vender ela e comprar uma outra que paga o mesmo dividendo, que ainda está lá embaixo. Ou seja, você ganhou nas duas frentes. Você acelerou esse processo todo aqui. E o segredo, reinvestir, fazer aporte mensal. Então, se com R$ 252 você conseguir comprar 2 cotas de fundo imobiliário por mês, com 483, você consegue comprar todo mês 4 cotas de fundo imobiliário. Detalhe, você está comprando com o próprio dinheiro que o fundo imobiliário está te dando. Você não está tirando mais dinheiro do seu bolso. Entendeu? Aqui embaixo a mesma coisa. Em 20 anos, R$ 201 mil, 340. Ou seja, a 10% ao ano você passa a ter uma renda de R$ 1.677,83. Então, assim, pensando bem pequeno, pensando no 99% da população, já vai estar ganhando mais do que os aposentados que contribuíram com o governo durante 35 anos recebem. Tá vendo? Juntando um valor mensal de R$ 252, mas aportando em lugar certo, não deixando na mão do governo, não deixando em caderneta de poupança. Vamos para mais uma simulação agora. Os mesmos R$ 3.024, não vamos mudar essa conta. Isso aqui vamos deixar para cada um refletir, poxa, eu tenho mais do que isso, eu tenho menos, eu não tenho nada. Quem não tem nada, começa a fazer aquele passo a passo dos R$ 9, dos 27, dos 63, do 252, para poder chegar lá. Vamos deixar os mesmos R$ 3.024. Só que agora, você não vai depositar mais por mês R$ 252. Vamos colocar uma outra realidade. Eu tenho condições de depositar R$ 500 por mês. Ok? Então vamos lá. Em 10 anos, R$ 500 por mês, rendendo 10%. Ao ano, você depositando R$ 500 mensais, em 10 anos você vai ter juntado R$ 107.774,15. Você tem uma renda passiva em apenas 10 anos de quase R$ 1.000, de R$ 900. Esse dinheiro já é certo, esse dinheiro está trabalhando para você. Você está na praia, você está viajando, você vai abrir seu aplicativo, o dinheiro entrou na conta. E aí o que você vai fazer? Você vai reinvestir ele. Que aí o próximo mês já não é esse valor que você recebe mais, porque esse valor se juntou a esse aqui. Então o próximo mês é um valor muito maior. Esse é o poder dos juros compostos, é juros sobre juros. Ok? Vamos lá. Você com R$ 3.024, depositando R$ 500 por mês em 15 anos, olha só. Aqui foi apenas 5 anos de diferença e foi um aumento aqui de quase 100%. Dobrou. Olha só o tempo, o que ele faz. Olha que coisa absurda. Nem à toa que Einstein falava que os juros compostos é a força mais poderosa do universo. Você vai ter R$ 211 mil, 851. 211.851. Você vai ter uma renda passiva, ou seja, uma renda sem que você tenha que sair para trabalhar, sem que você tenha que fazer nada pingando todo mês na sua conta, R$ 1.765. E mais uma vez, gente, a gente está fazendo um cálculo aqui mais ou menos em cima de 10%. Isso aqui dá para colocar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, a gente adequa a carteira assim, dá para fazer bastante coisa. E nesses 10 anos aqui, não pensa que as ações vão ficar estacionadas naquele preço, não. Nesses 10 anos, com certeza dobraram de preço. Ou seja, você pode vender, comprar uma outra que está mais barata, pegar aquele valor, reinvestir aquele valor. Então, assim, esse processo é a gente colocando que as ações vão ficar estagnadas nesse tempo todo. Coisa que não acontece. Ok? Em 20 anos, os mesmos R$ 3.024, você colocando R$ 500 por mês, você vai ter juntado R$ 379 mil, quase 400 mil. Você vai ter por mês uma renda passiva de R$ 3.162. Começa a ficar interessante, tá vendo? Agora você já tem um valor que já é
considerável aí. Vamos colocar os médicos, os enfermeiros aí, já é um plantãozinho, já são 2 plantõezinhos, daqui a pouco você já não está dando plantão mais. Ou, se quiser dar, para ocupar o tempo. Agora, obrigação para ter que ir fazer um extra, pegar um extra para ter porque a conta está chegando, isso aí só se quiser mesmo, porque estou mostrando através de números, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é você mostrando, calculando número por número para poder ver como que é factível. É só vocês não repararem a letra, minha letra não é tão feia assim não, tá gente? É porque no papel assim não sei escrever não. E agora vamos lá, quem tem uma condição um pouco melhor, nada absurdo também, né, para alguns colegas, os mesmos R$ 3.024 iniciais que você tem guardado, que você conseguiu juntar. E aí cada um aí vai fazendo sua mentalização, caramba, se R$ 3.000, colocando R$ 1.000 por mês está dando isso aqui, poxa, eu tenho 30 mil, eu tenho 40 mil, eu tenho 15 mil guardado, eu tenho 10 mil. Então, assim, o negócio fica bem interessante, uma coisa muito legal pra gente. R$ 3.024 a 10% ao ano. Você colocando R$ 1.000 por mês, em 10 anos, em apenas 10 anos, você tem R$ 207. Você já tem uma renda de R$ 1.730 por mês. Muitas pessoas, lojistas, às vezes não ganham isso aqui. Detalhe, outra coisa que eu esqueci de falar, né? Até que mude a lei de novo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Isso tudo aqui, gente, ó, livre de imposto de renda, tá? Tanto fundo imobiliário quanto dividendos são isentos de imposto de renda. É zero imposto. Você só precisa declarar. Toda vez que você for fazer a sua declaração de imposto de renda, você tem que colocar lá as suas ações que você tem, quanto que você recebeu de dividendos, somente declarar. Tudo livre de imposto de renda. Ainda tem esse detalhe ainda. Mais um ponto positivo aí. Em 15 anos, R$ 411 mil que você juntou. Com apenas R$ 3.000 por mês, fazendo um aporte de R$ 1.000. Então, olha só, quase meio milhão. E você tem uma renda de R$ 3.425. Você está assistindo o jogo, você está assistindo a novela, você recebe a notificação no celular, você olha lá, o dinheiro pingou na conta. Todo mês, simples assim, não estou inventando, não é mágica. Isso é a realidade. Só que isso aqui não é ensinado em escola, ninguém sabe sobre isso. Apenas 1% da população do Brasil investe em bolsa de valores. Ou seja, é o inverso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, apenas 5% da população não investe em bolsa de valores, ou seja, todo mundo tem ações das empresas que trabalham, todo mundo já faz isso aí, é uma cultura totalmente diferente. E a nossa bolsa de valores agora está começando a engatinhar. Então parece que nesse último mês agora tiveram 900 mil, 90 mil, não sei o número correto, de novos CPFs cadastrados na bolsa. Então com o advento da informação agora, com a globalização, então agora o acesso está muito mais fácil, as pessoas estão sabendo agora, estão tendo informação, não tem muita desculpa de não querer investir não, porque no celular você vai achar inúmeros vídeos, inúmeros tutoriais, muita colinha, muita coisinha explicando, muito curso, ok? Então em 15 anos, você com apenas R$ 3.000, depositando R$ 1.000 por mês, você conseguiu juntar quase meio milhão, com uma renda de R$ 3.425. E em 20 anos? Em 20 anos você já está chegando a quase R$ 1 milhão. Então assim, às vezes a gente começa a falar em valores nesse sentido, a pessoa até assusta. Fala, gente, onde eu ia imaginar 1 milhão, meio milhão, conversando sobre isso? Eu nunca pensei em juntar isso e tal. Nunca pensou porque nós nunca fomos preparados para pensar. Agora não, é coisa assim, super palpável. Não estamos falando nada absurdo. Então você pega um jovem hoje de 25 anos, 30 anos, ele depositando R$500, R$ 1.000 por mês, ele já tendo um salarinho com gasto, sabendo dosar o gasto dele, aposenta novo, aposenta com 45, com 50 anos, com mais de R$ 1 milhão na conta. Então assim, e depois que chega nesse 1 milhão, vocês estão vendo o juro composto, né? De quanto que nós começamos, fazendo aportes pequenos, e olha onde a gente chegou. Então a mesma coisa, R$ 3.024, colocando R$ 1.000 por mês, a 10% ao ano em 20 anos,
você conseguiu juntar 738 mil. Então agora faz o seu cálculo aí, cada um que está assistindo a gente aqui, vê a idade que tem, joga 20 anos para frente. Imagine que você tenha 3 mil reais na conta, né? Às vezes você tem mais. Se colocar R$1.000 por mês, olha só. Ah, não dá para me colocar R$1.000, dá para me colocar 500, só que eu tenho mais de 3 mil. Então a conta vai bater do mesmo jeito. Então é juro composto, tempo ao nosso favor e começar ontem, ao invés de hoje, ok? E agora vamos lá. Vamos chegar no número mágico, que é esse aqui. Com apenas R$ 3.024 inicial, que você entrar na Bolsa de Valores, comprando aquelas açõezinhas que eu falei ali, rendendo 10% ao ano, né? Presta atenção, gente, eu não estou sendo muito agressivo aqui não. Não estou sendo conservador, mas também não estou sendo muito agressivo. Uma média de 8 a 10% é totalmente factível, empresas sólidas, principalmente a Bolsa em queda do jeito que está. Quanto mais barato a ação, quanto mais ela cai, maior é o dividend yield dela, maior é o dividendo, porque o dividendo ele é proporcional ao preço da ação. Então assim, é uma coisa totalmente factível. Você com R$ 3.024 depositando, ao invés de 1.000 agora, você consegue, sem estourar seu orçamento, depositar R$ 1.500 por mês, a 10% ao ano. Vamos lá? Em apenas 10 anos, você já tem R$ 307 mil. Em apenas 10 anos, você já tem uma renda de R$ 2.563 entrando todo mês na sua conta. Todo mês pingando na sua conta. Em 15 anos, você já tem mais de R$500 mil. Com uma renda mensal de R$ 5.085. Você já pensou? Ou seja, quem que ganha esse salário aqui? Você conta no dedo. Você conta no dedo. Então, assim, paciência. Eu te falo, poxa, a pessoa para aposentar com um salário desse aqui, quanto que ela teria que contribuir para o INSS? Se não aposenta, o teto acho que não é nem isso. O teto acho que é 2 mil, 3 mil, 3, 4 mil. Você não consegue. Você tem que contribuir uma coisa absurda e não consegue aposentar com esse valor. Sem fazer esforço nenhum, sem depender de governo. E se você esperar mais 5 aninhos, reinvestir nesse valor, você chega no número mágico de R$1.097. Você tem um salário de R$9 mil por mês. Ou seja, você está entre o 1% mais rico do planeta. 1% da população do planeta, apenas 1% da população do planeta ganha esse valor aqui. E aí eu falo o seguinte, tiveram que fazer esforço absurdo? Tiveram que fazer uma mágica? Tiveram que abrir mão de ir ao cinema ou de ir num restaurante? Né? Igual estava lá, poxa, com R$200 por mês, começando com R$200 por mês. Então esse negócio de poupar o cafezinho, poupar isso, poupar aquilo, você não vai ficar jogando dinheiro pela janela. Você não tem necessidade de você toda hora ficar gastando com isso, com aquilo. Como eu já disse, né? Um pequeno furo, ele pode naufragar um grande navio. Você tem que cortar as coisas supérfluas, as coisas pequenas. Agora, poxa, você já pensou? Você está com sede e não vai comprar uma água que custa R$2, porque daqui a 40 minutos você vai chegar na sua casa. Não, isso aí tem outro nome ao invés de poupar. Tem um monte de nome, menos poupar. Então, poupar em besteira, em gasto. Será que realmente eu estou precisando daquele sapato agora ou eu posso esperar um pouquinho e comprar ele no dinheiro ao invés de parcelar, ao invés de dividir? Então, assim, coisas que no final você vai ver que esses R$200 que eu coloquei ali, ele vai embora pelo ralo meses após meses, você nem percebe. E às vezes muito mais do que os R$252, às vezes é muito mais. Como naquela live que a gente fez com o Marcelo aquela vez, ele falando que depois que ele começou a anotar tudo na planilha dele, começar a ver os gastos, tudo que ele gastava, porque uma outra coisa que ele cortou no dia a dia, ele passou a economizar mais de R$1.400 por mês. R$1.400 é o que a gente está falando. Em 10 anos, 307 mil. 15 anos, 20 anos, 1 milhão. Agora ele passou a economizar esse valor, que ele passou a economizar de cortando uma coisa aqui, uma taxinha bancária ali. Ele ainda falta colocar o valor dele, que passou a sobrar também a mais, que ele já teria condições de colocar. Então assim,
é um exemplo a ser seguido, é uma coisa, e por falar, lembrando todo mundo mais uma vez que a gente tem uma planilha disponível no nosso link na bio lá do nosso Instagram. Está disponível, quem ainda não baixou, clica lá, baixa a planilha, ela está bem completa, o que der para aproveitar, o que você achar que não é para você, deixa para lá, porque lá a gente colocou despesa com filhos, escola. Ah, eu não tenho filho, beleza, deixa em branco, pula para o próximo item. Ah, gastos com internet, com telefone. Ah, eu não tenho gasto com internet, eu não uso internet. Tudo bem. Mas assim, é uma coisa para você ter o seu diagnóstico, o seu raio-x da sua situação financeira, para a gente poder começar a juntar aquele valor pequenininho para chegar nos R$ 3.024 e ao longo de 15, 20 anos, dependendo do aporte mensal que você fizer, pode ser maior, pode ser menor, sempre no mínimo com juro entre 8% e 10%, de 8% para cima. Tem como você fazer isso, igual eu mostrei ali. Eu selecionei aquelas ações ali simplesmente porque são empresas boas, são empresas assim que todos conhecem, mas são centenas de ações na bolsa. Daria para a gente fazer uma lista ali de mais umas 30, 40. Umas com dividendos menor, mas com mais segurança, outras com dividendos quase que o dobro daquele que eu mostrei, porém são empresas mais instáveis. Então é assim que funciona. Estou esquecendo de alguma coisa? Acho que não. Acho que é isso aí. Então, pessoal, mais uma vez a gente está aqui para poder mostrar, né, que hoje só não investe quem não quer. Aí as pessoas têm que acabar com aquela crença limitante dela. Ah, eu não tenho tempo, eu não sei investir, meu marido me ajuda, minha esposa gasta muito, meu marido gasta muito. Então assim, a gente começou do zero. A gente começou do zero. A gente começou com R$ 9 por dia. A gente começou com 27, né? 63 reais por semana. Depois fomos para 252 por mês. Com 252 reais eu mostrei que dava para comprar duas cotas de um fundo imobiliário HCTR11, que ele sozinho paga 13% ao ano. E às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas por que a gente não coloca tudo naquele lá que paga 13%, ao invés de colocar dividido, que aí é render mais ainda? Mas como eu falei, a questão de diversificar. Você nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Se a cesta cair, você perdeu os ovos todos. Então assim, hoje o país está de um jeito, amanhã pode estar do outro. Então é preferível a gente dissolver um pouco o nosso ganho, ganhar um pouco menos, mas ganhar um valor considerável e razoável também, porém com segurança, do que você concentrar tudo em uma coisa só. Que às vezes naquele momento tá boa, tá bom, mas pode ser que daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos não esteja. Então assim, é questão de risco. E às vezes a pessoa fala assim, tá, mas e qual a porcentagem? Quanto que eu devo colocar em ações? Colocar tudo em ações? Isso aí também não é diversificar, por mais que você diversifique a empresa. Então assim, hoje renda fixa, como eu disse, é apenas para reserva de emergência. Aí você pode deixar onde você quiser, pode deixar no banco digital desse aí, no Banco Inter, no Nubank, na poupança, não vai mudar nada na sua vida. Porque está rendendo tão pouco, tão irrisório, que é um dinheiro que você precisa usar a qualquer momento. Agora, para você realmente chegar à independência financeira, chegar na liberdade financeira, né? Eu não gosto de falar independência porque falar que não depende do dinheiro, todo mundo depende do dinheiro. A gente depende do dinheiro para tudo. Chegar na liberdade financeira, optando por trabalhar ou ir dar o plantão, ou trabalhar com aquelas pessoas ou não, naquele local ou não, quando quiser ou não, você tem que investir na Bolsa de Valores. Particularmente, só invisto na Bolsa de Valores. Tem outras coisas mais físicas, né? Coisa fora. Bolsa de Valores, metade fundo imobiliário, metade ações. Para não dizer que é metade, eu gosto de usar a regra do 100. Como é que é a regra do 100? Você pega esse 100, diminui pela sua idade, o que sobrar você coloca em fundo imobiliário. No meu caso, 100 menos 39 anos vai dar o quê? 61%. 61 vai dar 61. 61% do meu patrimônio está em fundo imobiliário. Os outros 49%, 39% está em ações. Agora, se você tem 25 anos de idade, 100 menos 25, você pode, aliás, eu fiz a conta ao contrário.
Quanto mais velho, menos em ações e mais em fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele é mais estável do que a ação. O fundo imobiliário ele tem contrato longo, locação longa, então ele é mais previsível. Então 100 menos 39 vai dar 61, né? 61%. 61% em ações, 39% em fundo imobiliário. Se você tem 25 anos, 100 menos 25, 75% em ações e 25% em fundo imobiliário. E aí a pessoa vai falar, poxa, mas por que 75% em ações é muito arriscado? Não, você é novo, você tem 25 anos, é longo prazo, com 45 anos já vão ter se passado os 20 anos aqui. Então você pode direcionar, mudar a sua rota no caminho, você vai diversificar bem, arriscar mais, apesar que eu não acho que investir em ação é arriscado. Não saber o que está fazendo é arriscado, não saber investir é arriscado, não saber escolher as ações corretas é arriscado, colocar o dinheiro do leite em ações é arriscado. Aí a pessoa, porque vai perder o dinheiro? Não, porque como eu disse, a ação ela não sobe igual um foguete em linha reta, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Nesse desce aqui, se você precisar retirar o dinheiro, você vai perder, você vai ter perdido. Você comprou uma ação por 10, aqui ela está R$9, você vai ter que vender mais barato que você comprou. Então, por isso que quanto mais novo, mais risco você pode correr. Como eu estou repetindo aqui, não gosto de dizer a palavra risco, né? Mas assim, mais você pode investir em renda variável, em coisas que varia bastante, mas que dá um retorno bem melhor. Ok, pessoal? Então a gente vai ver se a gente mantém esse formato aqui ou vamos trazendo uma novidade. Hoje a gente ia fazer uma live sobre, eu tinha falado na semana passada, né, sobre o livro Segredos da Mente Milionária, só que por motivo de força maior esse livro desapareceu. Então assim, uma sugestão, um bônus extra. Anotem para todo mundo que vocês emprestam livros, essas coisas, para depois você saber onde está, para poder resgatar ele, porque não sei onde foi parar. Apesar de eu saber do que se trata o livro, mas é totalmente diferente a gente fazer uma live só falando do que mostrando o livro físico, né? Então assim, mas aí a gente vai estar sempre inovando, vamos tentar mostrar mais números assim, fazendo passo a passo, que eu acho que fica mais didático e vocês conseguem visualizar melhor isso aí, para ver o futuro, parece que fica mais palpável, parece que fica mais real. Ok, pessoal? Então, queria agradecer a presença de todos de novo, boa noite a todos. Eu iniciei, depois hoje com esse formato diferente eu não consigo ver o que vocês estão colocando aí. Mas aí depois, outra coisa que eu queria dizer, se vocês, quem tiver interesse em mandar para mim no direct, uma simulação dessa aqui com outro valor, que quiser que eu faça essa simulação, manda para mim no direct. Manda assim, olha, eu tenho 30 mil, ou 40 mil, ou 200 mil, ou 10 mil, e num prazo de 5 anos eu consigo colocar mensalmente tanto o valor. Manda para mim no direct que até amanhã eu vou estar te respondendo e fazendo cálculo para você e te mando no privado, tá bom? Porque aqui a gente fez uma simulação aqui de uns valores, mas pode ser que às vezes você está assistindo e fala, caramba, e se ao invés de 1.500 eu colocar 2.300? Então assim, vai 1.500 vai ficar 2.300, poxa, quanto fica o cálculo? Então manda para mim no direct uma simulação que você quer que eu faça dentro do valor que você já tem, dentro do valor que você consegue poupar por mês, o prazo que você quer, ou não precisa nem de colocar o prazo, que eu faço a simulação de 5, 10, 15 e 20 anos para você, tá bom? E essa live vai ficar salva, tá, gente? Vai ficar salva lá, depois é só vocês. Aí eu não sei como é que mexe com isso, quem administra isso é o meu filho. Vem negócio de GTV lá, eu não sei como é que faz não, mas vai ficar salvo assim, tá bom? Então, mais uma vez, agradecendo a presença de vocês e até nossa, como é que a cabeça hoje tá mil. Quinta-feira a gente vai ter que antecipar a nossa live de quinta para quarta-feira, porque quinta eu não vou estar aqui, pode ser que para onde eu vou ter que ir, a internet oscile ou não seja de qualidade, então não quero arriscar não. Aí a gente vai antecipar para quarta-feira, ok? Mais uma vez agradecendo a presença de todos e até quarta-feira então, às 9 horas. Muito obrigado.